Muito bem, nós vamos conversar agora sobre maratona. Maratona e superação pessoal, maratona e concurso público. Em princípio, você não espera que um juiz federal fale sobre maratona. As pessoas esperam que um juiz, que um profissional, um professor universitário que tem mestrado fale sobre questões intelectuais. Correr maratona, correr 42 quilômetros não é o que se espera de mim. As pessoas costumam ir assistir às minhas palestras e a propaganda é boa, é legal, fala, olha, palestra sobre como passar em concurso e quem passou em concurso foi primeiro colocado para delegado, para defensor, para juiz. Isso chama as pessoas, porque as pessoas gostam de sucesso. Agora, quando se fala em palestra de maratona com um juiz ou com um cara barrigudo, ou com alguém que foi o 219º colocado numa maratona, isso não chama tanta atenção. Espera aí, qual foi a colocação mesmo? 219. Quantas pessoas completaram a prova? Porque de repente foram 10 mil, 20 mil e 219 é até razoável. Mas nesse caso eu quero te informar que foram 221 pessoas. E quem vai fazer a palestra foi o 219. Normalmente, as pessoas falam, não, eu não quero saber disso, não é o que eu estou interessado. Mas, nos próximos minutos, você vai, se quiser, se não desligar, você vai ouvir um pouco sobre maratona, superação pessoal e concurso público, do 219º colocado da Maratona Internacional de Curitiba, que foi a minha classificação. E se você achar que isso é complicado, tudo bem. Talvez passar no concurso, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, talvez seja tão estranho para você quanto foi para mim correr uma maratona. Quando se fala em sucesso, eu não sei se você vê essa imagem como uma imagem de sucesso, porque não há uma linha aqui de primeiro colocado, de campeão. Para isso eu teria que ter chegado bem antes. A imagem também não é uma imagem de um vitorioso, de peito aberto e sorrindo. É alguém completamente esgotado, já no limite. E se você olhar, o tempo é um lixo. O tempo foi 5 horas, 52 minutos e 29 segundos. O que alguém que chega tão tarde tem a dizer? O importante é que para ganhar a medalha eu tinha que chegar em até 6 horas. Então eu cheguei um pouquinho antes do limite. O importante é que para eu chegar na frente eu teria que ter feito isso em 2 horas. 2 horas e 5, 2 horas e 6. E aí eu pergunto, isso é uma imagem de vitória ou de derrota? Se eu me comparar com as pessoas que chegaram em primeiro, eu sou um derrotado. Mas se eu me comparar com um outro William que havia 1 ano antes dessa fotografia, com 24 quilos a mais, hipertenso, cansado, deprimido, gordo, precisando tomar remédio, talvez essa seja uma imagem de vitória. Então essa conversa rápida aqui sobre maratona começa dizendo para você o seguinte, olha, pode ser que você não ache o sonho possível, que você não se ache capaz. Eu não me achava capaz de correr. Sabe por quê? Porque eu fui criado pelos meus pais para ser um intelectual. Eu fui criado e virei um nerd. E nerds não são atletas. E eu estava gordo. Mas eu falei assim, tudo bem, eu não fui preparado para isso, mas eu quero, eu vou pagar o preço. E se eu fui o 219 de 221, eu quero dizer que para mim eu fiquei muito feliz, porque a superação foi muito grande. Se eu deixar na mão das outras pessoas o valor disso aqui, talvez eu me sinta para baixo. Mas se eu olhar para o que eu queria e para o que eu consegui, para o que eu me superei, eu fico muito feliz. Porque a pressão regularizou, eu emagreci, eu tive novas experiências. Eu quero começar sugerindo a você que não entregue para outras pessoas a régua que mede o seu valor pessoal. Não deixe outras pessoas dizerem que o seu sonho ou o que você fez, ou onde você chegou, é pouco ou é inútil.
você tem que ser o dono da régua que te mede. Se você quer outras réguas para crescer, beleza. Para se comparar, beleza. Mas a régua tem que ser sua, você que tem que ser o dono. Quando eu falo de maratona, da minha experiência de maratona, tem toda uma história onde eu estava naquela situação, obeso, hipertenso. Gente, a coisa foi tão grave que eu tinha que fazer uma operação. E o médico falou, olha, você está tão gordo que você não pode fazer a operação, você tem que emagrecer primeiro. E daí eu fui para a academia, comecei a mudar o regime, comecei a mudar os horários, comecei a mudar os planos, diminuir os projetos profissionais porque eu ia acabar morrendo, não adiantava, comecei a cuidar mais da saúde e caminha e corre. E interessante que como o projeto anterior, que foi o concurso, eu tinha me saído bem, eu tive tempo e dinheiro para me preparar para a maratona. Então, quando você, na sua vida, você faz bem uma coisa, isso vai te dar mais capacidade de fazer as coisas seguintes. Gente, tudo o que fizesse um gordo correr, eu comprava. O melhor tênis, a melhor roupa, a roupa que você entra dentro dela e ela corre sozinha, você já está ali dentro. Personal trainer, massagista, acupuntura, tudo. Frequencímetro cardíaco, suplemento alimentar, BCA, tudo. E eu tive tempo e dinheiro porque eu passei no concurso. Então, fica aí a dica. Os teus sonhos futuros serão beneficiados com as tuas realizações presentes. E foi o que eu fiz. Eu comecei a me preparar. E ao me preparar, eu tive várias experiências interessantes e eu quero compartilhar algumas com você. Primeira experiência que eu quero deixar, que existem ondas de superação. O que são ondas de superação? Quando você coloca um sonho muito grande na sua frente, lá na frente, se ele for realmente um sonho bacana, um sonho legal, ele é grande, ele é trabalhoso e vai ser difícil. Eu espero que você sonhe alto. Porque se é para sonhar, sonha alto. Só que quando você sonha alto e você olha a distância, você pode falar assim, não dá para mim emagrecer 20 quilos, passar num concurso, fazer uma faculdade, montar uma empresa, tudo isso pode ser muito para você. Mas você tem que começar. A sabedoria chinesa diz que uma grande caminhada, uma caminhada de 1000 quilômetros, começa com o primeiro passo. Que uma grande jornada começa debaixo dos nossos pés. Então, uma coisa, cria um sonho bem alto e começa a caminhar em direção a ele. Não se preocupa muito com o tamanho da montanha. Você só tem que se preocupar com o tamanho da montanha quando você chegar lá em cima, porque aí a montanha baixa. Então, seja o dono da régua que mede seu valor pessoal e cria um sonho alto e começa a caminhar. Quando você começar a caminhar, você vai ter que criar uma rotina, a rotina de preparação. Vai chegar um momento dessa rotina, que é a segunda fase. A primeira fase é o começo. Começa a caminhar, começa a andar, começa a fazer. À medida em que você vai fazendo, caminhando, você vai perceber que as dificuldades vão começar a aumentar. Você vai perceber que você vai ficar enjoado com a rotina. E é muito comum que a pessoa desista lá nos 70%, 80%. Por quê? Porque é quando ela já está cansada da rotina e ela ainda não conseguiu pegar o resultado. O nome disso é nadar, nadar e morrer na praia. Em maratona, a gente costuma dizer que existe um muro entre o quilômetro 30 e 35. A maior parte das pessoas desiste da maratona entre o quilômetro 30 a 35. Por quê? Porque é nesse lugar que ele já correu muito, que ele já gastou as suas reservas, que ele já está há muito tempo correndo e ele ainda não tem o resultado visível. E é nessa hora que a pessoa cai. E o meu técnico falou, William, olha, existe uma coisa chamada muro. Eu falei, como é que é esse negócio de muro? Ele falou, se você chegar lá no 30 a 35, você vai estar tão cansado física e psicologicamente que você vai ter vontade de desistir. E eu perguntei para ele, peraí, quer dizer então que se eu corro 30 quilômetros, eu vejo uma coisa que quem não corre 30 quilômetros não vê? E ele disse, William. E eu falei, ok, obrigado, eu quero ver esse muro, eu quero correr 30 quilômetros para ver esse muro. E quando chegou o muro,
eu estava muito cansado, muito, mas muito cansado. E gozado, porque nessa hora do muro apareceu um velhinho que eu nunca tinha visto antes, que ele nunca tinha me visto, eu não sei o nome dele. E ele ficava do lado da corrida, e ele ficava gritando, vai guri, vai guri, vai guri. E eu corri isso, eu tinha 35 anos, eu não sei se eu fiquei mais feliz com um vai ou com um guri. Mas o fato é que o entusiasmo daquele velhinho, gritando, vai guri, me fez ficar mais forte. Não só eu já sabia que apareceu o muro, como eu também falei, não, peraí, eu vou chegar lá. Peraí, eu vou passar pelo muro, eu vou... Início é uma coisa, meio é outra, no final do meio tem um muro e você pode passar por muros. É esse cansaço, é não aguentar mais, é enfrentar uma morte, uma doença, são muros. Mas você tem que passar por cima do muro. Obstáculos são aquelas coisas que você vê quando você deixa de focar os seus sonhos. Terceiro ponto, é quando você chega no final do sonho e aí você se pergunta se valeu a pena. Mas isso são ondas de superação. Eu também quero falar sobre outras coisas. Eu quero falar sobre o dia de chuva. Quando eu saía para treinar, e era um dia de sol, tinha muita gente na praia, no calçadão. E era difícil até correr. Mas quando chovia, era muito fácil. Eu sabia que eu não ia ter problema com multidão no calçadão da praia de Caraí, que era onde eu treinava. Porque as pessoas não querem correr na chuva. Eu já descobri que na vida profissional, seja o concurso, seja a iniciativa privada, as pessoas não querem dificuldade. Estudar mais, trabalhar mais, fazer mais do que foi cobrado, fazer aquela milha a mais de que Jesus se refere, é o grande diferencial. Se você for capaz de estudar no dia de chuva, no dia difícil, na hora que está todo mundo na praia, eu quero dizer que o caminho para o sucesso vai estar com pouca gente, porque pouca gente trabalha na chuva. E eu queria convidar você a isso. No dia de chuva, no dia da dificuldade, no feriadão, você está treinando, porque a estrada fica muito mais vazia. Outra coisa interessante no meu treinamento foi sobre respirar e gemer. Alguém aqui que já tenha corrido, se você que está aí me assistindo já correu, quando você corre muito, chega uma hora da corrida que você sente uma dor. Aqui na região da fossa ilíaca. E isso aconteceu no treino. Eu estou correndo e aí eu comecei a gemer. Ai, não parei. Não parei. Porque tem gente que sente dor e para. Às vezes a pessoa acha que o fraco sente dor. Não. Quem sente dor é o forte, porque o fraco sente dor e para. O forte é que sente dor, porque ele continua correndo. Só que eu estava correndo e o personal que eu tinha contratado com o dinheiro do concurso público para poder me preparar melhor, ele ouviu, começou a correr, emparelhou comigo e falou, William, você quer correr? Você quer chegar? Eu, claro. E ele falou assim, então você tem que escolher se você vai respirar ou se você vai gemer. Porque quando você geme, você gasta mais oxigênio e você está com pouco oxigênio. Então, se você quer melhorar, para de gemer e respira. E vou te ensinar mais uma coisa. Bota o seu dedo em cima do lugar onde está doendo. Porque isso vai fazer você correr melhor. Isso vai ajudar a enfrentar o problema. Olha que coisa fantástica, gente. Eu já sabia que em concurso público tem gente que fica reclamando da vida, do pai, do professor, do curso, da história, e tem gente que faz o que tem que ser feito. Tem gente que fica gemendo e tem gente que respira. E mais, você tem que colocar o dedo em cima do problema. A matéria que você não sabe, é ali que você vai botar o dedo. O problema que você tem que resolver para poder estudar, é ali que você vai botar o dedo. Então, escolha se você quer reclamar ou se você quer respirar. E escolha se você quer deixar o problema acontecer ou se você vai botar o dedo na ferida. Muito bem, para falar desse assunto, eu ainda quero falar sobre a rádio que você escuta. Uma das experiências mais fantásticas, tanto da minha vida quanto na preparação para a maratona, foi na meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Nessa maratona, eu já estava lá pelo quilômetro 15 e estava indo devagar, porque eu corro devagar.
e eu fui ultrapassado por uma senhora de 70 anos. É um pouco humilhante, mas eu estava correndo a minha corrida. Não dá para correr a corrida dos primeiros colocados, nem dos atletas. Eu tenho que correr a minha. Eu tenho que chegar no meu tempo. Mas eu passei por essa mulher e ela virou e falou assim, vou te dar um conselho, meu filho. No meio da corrida, no asfalto, ela falou assim, cuidado com quem você escuta. Porque quando eu corro aqui no Brasil, gritam para mim, velha maluca. E quando eu corro nos Estados Unidos, gritam, go mama, vai mamãe, vai vovó. E ela falou, toma cuidado com quem você escuta. E é interessante que eu vinha correndo devagar e eu já tinha ouvido várias mensagens motivacionais, porque o carioca ele tem esse desprendimento, ele vai para o lado da rua e ele grita, o primeiro já chegou, lesma, tartaruga, sua mulher está com outro. E você corre ao som dessa motivação. Então eu consegui entender, ninguém me chamou de velha maluca, mas eu tinha recebido a minha parte. E aquela mulher me ensinou muita coisa, porque ela falou assim, você tem que escutar, é o cara que fala, vai guri, é a pessoa que acredita em você. Se tem alguém que não acredita em você, que acha que você é maluco, olha só, desliga, não ouve, entra por um ouvido e sai por outro. Você tem que escolher qual a rádio que você escuta. Quais são as pessoas que você vai escutar. Escute os mestres, escute os professores, escute as pessoas que acreditam, escute as pessoas que dizem alguma coisa para cima e para frente. Porque aí você tem mais chance de chegar. Bem, essas são algumas lições. Outra lição foi a respeito de ter um plano a ser executado. É muito mais fácil você conseguir correr qualquer tipo de corrida se você tem um plano e esse plano é orientado por alguém que entende do assunto. Aí que entra o professor, o personal trainer, o coach, o que for. Outra coisa interessante é que com o tempo, com o decurso do tempo, os problemas aumentam. Quando eu comecei a correr, eu tive uma série de problemas. Passou mais um tempo, eu comecei a correr mais e eu descobri que o meu dedão, a unha do meu dedão é côncava. Então, quando você corre 5, 10 quilômetros, isso não é um problema, mas quando você corre 15, 20, 25 quilômetros, a minha unha começou a cortar o meu dedo. E para poder correr, eu tive que fazer um tratamento doloroso para desentortar a unha, que dói. Eu tive que fazer fisioterapia. Quando você corre muito, o mamilo machuca na camisa, você tem que colocar um esparadrapo em cima, você tem que passar vaselina no corpo por causa do atrito. Então, quem realmente está disposto a ir longe, tem que se preparar. Tem um custo, tem uma organização, tem um planejamento, tem uma orientação. Mas é assim que se corre longe. Você tem buscado isso? Ou não tem? Agora, o mais interessante é que depois de um tempo correndo, eu tive, na meia maratona internacional do Rio de Janeiro, eu passei mal, eu desidratei, eu fui para o serviço médico, eu cheguei a completar a corrida, mas logo em seguida comecei a ver tudo torto, fui para o serviço médico. Depois, cheguei a ficar cianótico, tal, a coisa ficou brava. Fui para o médico falou assim, William, olha só, o teu problema é que você está com pouca hemoglobina no sangue. Para você realmente conseguir fazer a maratona, você vai ter que todo dia, a partir de agora, num dia você toma suco de laranja com beterraba, no dia seguinte você pega fígado cozido, bate com feijão e bebe um copo grande disso. Olha, realmente fígado cozido com feijão tomado por copo não é muito legal. Só que se eu queria correr a maratona, eu tinha que fazer isso. Então, o meu progresso, o resultado do progresso, não foi aplauso, não foi resultado. Durante muito tempo, o resultado do progresso no treinamento foi mais problema. E o Roberto Chiniachik, ele fala uma coisa muito boa. Ele fala que sucesso é ter problemas novos. Se você tem hoje os mesmos problemas que você tinha no ano passado, é que você está parado. É que você não está vencendo os problemas. É que você não está se superando. Então, você tem que fazer agora uma lista dos seus problemas atuais,
trabalhar para consertá-los, para daqui a 6 meses você falar assim, eu corrigi aquele problema, porque eu preciso ir para o próximo problema, porque isso é progresso. Eu sei que, para mim, progresso foi ter que desentortar a unha e tomar fígado batido com feijão. Só depois de muitos problemas novos é que começaram a chegar os prêmios. Muito bem. Outra coisa importante que aconteceu é o seguinte, eu tenho um problema sério no meu joelho direito, que me obrigou a fazer muita fisioterapia, sempre doeu o joelho direito, sempre foi problemático. E de repente começou a doer o esquerdo. Eu fui no médico e falei, pô doutor, isso é injusto, porque eu já tenho um direito ruim, o esquerdo está começando a doer também. E ele falou assim, William, sabe o que está acontecendo? Você, para proteger o direito, você está jogando mais peso no esquerdo e você vai ferrar o joelho esquerdo também. Você tem que aprender a lidar com a dor no direito sem jogar o problema para o esquerdo. O que isso se aplica na tua vida? Eu conheço gente que a vida profissional está muito bem e em casa está com problema, está separando, está com problema com o filho. E aí ele deixa a área que está ruim prejudicar a área que está boa. Tem gente que está com a parte profissional ruim, mas está bem no casamento. Mas aí começa a chegar em casa frustrado e jogar suas frustrações profissionais na família. Ele vai destruir o que está funcionando. Então, a dica para você é, vê o que está funcionando na tua vida hoje e deixa isso funcionando, não deixa o resto prejudicar. Ataca o problema, mas protege o que está funcionando bem. Muito bem. Essa conversa é uma conversa muito rápida, essa aqui não é toda a conversa que eu costumo ter sobre maratona, mas eu quero, pelo menos, tocar alguns pontos que você pode implementar. Um deles é o seguinte, houve um momento em que o médico falou, William, talvez você não possa correr mais, você seja contraindicado, eu vou fazer aqui uma chapa tua e dependendo desse resultado, eu vou te dizer que você não pode correr. E aí, nessa hora, não adiantou ser juiz, não adiantou ser inteligente, não adiantou ter uma experiência anterior. Há uma hora em que a vida prepara uma surpresa para você, e surpresa ruim, totalmente imponderável e muitas vezes injusta, que você tem que se adaptar. Se o médico falasse, William, não dá mais para você correr, eu acho que eu ia tentar fazer uma maratona aquática, eu acho que eu ia tentar fazer alguma outra coisa, mas eu ia ter que aprender a conviver com isso. Às vezes, a perda do emprego, a perda do casamento, uma empresa tua quebrar, uma doença, uma morte, alguma coisa tem que mudar os planos e não tem como, é o imponderável. No meu caso, quando eu fiquei diante do imponderável, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, por favor, me dá o joelho, esse joelho que dói, me dá ele doendo mesmo, que eu preciso dele para correr. E graças a Deus, ele me deu o joelho direito. Então, o imponderável, nesse ponto, não me destruiu. Mas poderia ter destruído o sonho. Mas pode destruir o sonho, mas não pode destruir você. Quando minha mãe teve câncer, eu pedi a Deus para curar e não curou. Ela foi embora, eu perdi a mãe. Mas eu tinha que continuar vivo, tinha que continuar a tocar. Então, eu quero deixar para você essa conversa. Aprenda a lidar com o imponderável. E para encerrar essa conversa muito rápida sobre maratona, eu quero te dizer que em determinado momento eu comecei a ficar muito doente, muita gripe, e eu procurei o médico e o médico falou, William, quanto você está correndo, quanto você está comendo? Aí ele falou, William, você está comendo pouco. Eu falei, tá, eu estou comendo pouco porque eu tenho que emagrecer para ficar mais fácil correr. Ele falou, sim, mas você está comendo tão pouco que você está subnutrido. Você precisa, William, comer mais carboidrato, massa, pão, porque senão você não vai aguentar. É uma recomendação médica. Eu virei para o médico e falei assim, doutor, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está me falando para eu comer lasanha, pão, pizza? E o médico falou, William. Gente, meus olhos marejaram. Eu abracei o médico e falei assim, obrigado, doutor. E ele falou assim, obrigado não, William, você está gastando isso no asfalto. Não é a mim que você tem que agradecer. E aí eu descobri que quem corre tem mais direito. Quem corre tem direito de comer pizza, porque está gastando. Quem estuda tem direito a ter estabilidade, porque passa no concurso, ou mesmo na iniciativa privada vai ser um profissional desejado.
Então eu quero desejar a vocês que corram bastante, porque quem corre tem mais direito. E para concluir, dizer que a melhor hora da corrida, quando eu parei para pensar na corrida, em como é que foi, em tudo que eu aprendi, nas experiências, na medalha que eu consegui pegar a medalha, eu cheguei à conclusão que a melhor hora da corrida não foi quando eu ganhei. A melhor hora da corrida foi quando eu, no meio da corrida, me distraí e simplesmente corri. Correr é muito legal. Quando você se distrai, é muito legal. Não tem que chegar. Se eu não chegasse, mas tivesse aproveitado a corrida, já estaria bom. E aí, gente, eu quero dizer o seguinte, na grande corrida da vida, na grande maratona da vida, você não pode perder o foco de que o melhor momento é quando você corre, é estar correndo, é estar vivo, é estar aproveitando. Eu não sei se o imponderável vai pegar você e vai impedir que você chegue ao que você quer, mas eu sei que se você estiver curtindo a corrida, o imponderável não tem mais poder nenhum sobre você. Então, se vocês me permitem, eu quero, como especialista em chegar atrás em maratona, sugerir que você corra a sua corrida e desejar muita sorte e que Deus abençoe você.